Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no nosso curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear, vamos ter uma aula de introdução aos sistemas de equações lineares. Preparados? Vamos para a aula então. Hoje vamos começar falando sobre matrizes e sistemas lineares. Então, como uma introdução às equações lineares. Basicamente é algo que vocês já conhecem, tá? Por exemplo, a gente já viu a reta no plano xy, que ela pode ser escrita dessa maneira, como uma constante vezes x, mais outra constante vezes y igual a c, desde que pelo menos o a ou o b sejam diferentes de zero, né? Então a gente tem uma reta no plano xy, bidimensional. Quando a gente quer escrever uma reta no espaço tridimensional, a equação de uma reta nessa situação, ela já vai levar em consideração as três variáveis, x, y e z, e a gente vai ter quatro constantes, certo? Agora a gente vai estender esse conceito de retas, né, que é uma linha, para o espaço n-dimensional. Então, para n dimensões, a gente vai escrever assim, ó, uma constante A1 vezes um x1, tá? Porque agora não tem mais como a gente fazer x, y, z, porque a gente não tem outras nomenclaturas para as outras dimensões. x1, aí a gente vai chamando as outras dimensões de x2, x3, x4, x5, assim a gente não tem problema de faltar a letra, né? A gente só aumenta o número. Então a gente vai ter aqui, ó, uma constante vezes a variável x1, que é a dimensão 1, uma constante 2 vezes a variável x2, mais uma constante A3 vezes a variável x3, só que a gente não vai parar nas três, a gente vai seguir adiante e vai até um ANx na n. Esse n pode ser qualquer dimensão. Pode ser 1, aí a gente para nesse daqui. Se o n for 2, a gente tem essas duas aqui, então tem o caso do plano. Se o n for 3, aí a gente tem as três, que é o caso do espaço tridimensional. Se o n for 4, aí a gente já não tem nem mais uma representação gráfica, né? Se o n for 5, 6, 10, 20, 1000, tanto faz. Tudo isso vai ser igual a b, uma constante, certo? Então, aqui a gente tem um sistema que a gente conhece isso aqui como um sistema como uma equação, não é um sistema na verdade. Ela é uma equação linear nas n variáveis. Então, a gente tem uma equação nas variáveis xn, uma equação linear, com os coeficientes constantes. Os coeficientes são o A1, o A2, o A3, o AN e também o B. Beleza? Então, esse tipo de equação que a gente vai trabalhar agora e nas próximas aulas, como sistemas lineares. Então, isso é uma equação linear. Existem as equações lineares que são homogêneas. Esse termo homogênea significa que ela vai ser igual a zero, ou seja, o nosso B é igual a zero. Então, a gente tem o A1x1 mais o A2x2, mais a gente segue até o ANxn, igual a zero. Beleza? Então, dentre as equações lineares, a gente tem as homogêneas e as não homogêneas, ok? Mas, seja homogênea ou não, elas são equações lineares. Então, alguns exemplos de equações que são lineares. A gente tem, por exemplo, x mais 3y igual a 7. Isso aqui é uma equação linear. Até é uma equação da reta no plano xy. A gente tem, por exemplo, 1 meio de x menos y mais 3z igual a menos 1. Isso aqui é uma equação linear. A gente pode ter mais variáveis. A gente pode ter o x1 menos 2x2 menos 3x3 mais x4 igual a zero. Então aqui a gente vê que é uma equação linear de 4 dimensões, né? E que ela é homogênea. A gente pode ter aí o x1 mais x2 mais, a gente segue somando todos os x e todos os coeficientes são constantes igual a 1, até a gente chegar no xn igual a 1. Então, essas aqui, não importa quantas variáveis a gente tem, se elas estiverem nessa forma, são lineares. Agora, para ficar mais claro, tá? O que é um sistema não linear,
a gente vai dar alguns exemplos aqui. Então, assim, se a gente tem, por exemplo, x mais 3y ao quadrado, a dimensão desse cara aqui é 2. Então ele não é mais linear. A gente só vai trabalhar com coisas de dimensão 1. Quando tem um único termo que fuja da regra da dimensão 1, ela não é linear. Tem outras coisas, por exemplo, o seno de x mais y igual a 0. Então aqui a gente tem uma equação que é homogênea, porém o seno de x não é linear, certo? O y é, mas o seno de x não. A gente vai ter coisas do tipo 3x mais 2y menos x vezes y, assim, igual a 5, por exemplo. Esse termo ele tem dimensão 1 vezes outro termo de dimensão 1. Ele põe uma dimensão 2 na equação. Então, essa daqui também não é linear, ok? E aqui a gente tem, por exemplo, raiz de x1 mais 2x2 mais x3 igual a 1. O que acontece nesse caso aqui, ó? O expoente do x1, ele não é 1, ele é 1/2. Então a gente tem essas não linearidades, que eu até vou destacar aqui, ó. Aqui ele não é linear, aqui não é linear, aqui não é linear e nem aqui. Todos os outros termos são lineares, mas somente esses já é o suficiente para a gente identificar que essas equações aqui são exemplos de equações não lineares. Então a gente não vai trabalhar com esse tipo de equações, só com este tipo de equações aqui. Um conjunto finito de equações lineares é o que a gente chama de um sistema de equações lineares, ou simplesmente um sistema linear de equações, né? Um sistema linear. Aqui tem dois exemplos de sistemas lineares, que é esse daqui, ó, duas equações, duas variáveis, certo? Então a gente tem o 5x mais y igual a 3, o 2x menos y igual a 4. Quando a gente diz que essas equações formam um sistema, a gente está dizendo que o x e o y são as variáveis desse sistema. As variáveis do sistema. Ok? E aqui a gente tem os coeficientes, né? Mas esse detalhe das variáveis eu quero que você segurem por um pouquinho. Qual que é o próximo exemplo? 4x1 menos x2 mais 3x3 igual a menos 1. 3x1 mais x2 mais 9x3 igual a menos 4. Então aqui, quem são as variáveis? É o x1, x2 e x3. O número de variáveis do sistema indica a dimensão do sistema. Só que daí tem um detalhe. Quando a gente diz que eles formam um sistema, o x1 de uma equação é o mesmo x1 da outra. Então deve haver um sistema, um conjunto, né, de x1, x2 e x3, ou de x e y, que satisfazem as duas equações ao mesmo tempo. Tá? Mas a gente já vai ver esse caso de como a gente resolve um sistema de equações. O fato é que a gente tem que entender o que é um sistema. E um sistema, de forma mais genérica possível, pode ser um sistema que tenha m equações e n incógnitas, certo? Então, para a gente escrever um sistema desses, a gente vai usar a seguinte notação. A gente vai dizer que a gente tem um coeficiente, que eu vou chamar de A1, 1, x1, mais um A1, 2, x2, mais, e assim eu vou seguir até chegar no A1, n, xn, igual ao B1, certo? Então, essa daqui é uma equação que tem n variáveis, mas é a equação número 1, certo? Então, esse daqui seria o m igual a 1, a equação m1. Aí a gente tem a equação m2, a gente vai pôr o A2, 1, x1. Então, é o coeficiente 2, né? Porque ele é da equação 2, mas ele está na variável 1 na equação 2. Então, a gente usa essa notação aqui, ó. A2, 2, x2. O primeiro subíndice aqui
indica a equação e o segundo indica a incógnita. Então a gente tem um conjunto de coeficientes, né, que vai dar que vai preencher essa equação aqui. Então a gente tem o A2n, xn, aqui a gente tem o B2. Aí a gente faz a mesma coisa para o 3, para o 4, para o 5, até a gente chegar no n, no próprio m, né? Então a gente vai ter o A m1 x1 mais o A m2 x2, né? E a gente vai seguir até o A m n, porque são m equações e n incógnitas, vezes a incógnita xn, e a gente vai ter aqui o b 1, 2, aqui a gente usa o m, porque é a emésima equação. E assim a gente segue, tá? Então, esse daqui é a forma mais genérica da gente escrever um sistema de m equações com n incógnitas, tá? Agora, quando a gente tem um sistema desses, a gente vai procurar um conjunto que a gente chama de conjunto solução. A pergunta é: existe uma combinação de x e y que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo? E, no geral, a gente vai gastar muito tempo e desenvolver muitas técnicas para poder responder exatamente essa pergunta, que é: como a gente faz para encontrar qual é o conjunto de x e y que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo? E existem várias formas. Claro que um sistema de poucas equações e poucas variáveis é mais simples do que um sistema de muitas equações e muitas variáveis. Mas o nosso objetivo é resolver esse cara aqui, o mais genérico possível, ok? Então o conjunto solução é assim. Nesse exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, eu vou chamar de exemplo 1. No exemplo 1, a gente pode resolver ele mostrando que o x é igual a 1 e o y é igual a menos 2, tá? Porque se a gente coloca o x igual a 1 aqui, ó, a gente na equação número 1 tem 5 vezes 1, certo? Que é 5, menos 2, que vai dar 3, certo? Então a gente tem 5 vezes 1 mais o y, que é menos 2. Isso aqui dá 3. Ou seja, tá certo, satisfaz a equação. Aí a gente também tem a outra equação, que é o 2 vezes 1 menos o menos 2. Isso aqui vai dar 2 mais 2, que é 4. Então vocês estão vendo que o x igual a 1 e o y igual a menos 2, ele é um conjunto solução que a gente vai escrever assim, ó, o conjunto solução, a gente vai resumir ele da seguinte maneira, como se fosse o S1, S2, que aqui no caso vai ser o 1 menos 2. Então o conjunto, no caso é um par ordenado, né? Um par ordenado que satisfaz um conjunto de duas equações com duas variáveis, tá? A gente vai ter tantas soluções quanto variáveis. Às vezes a solução é exata, às vezes não, tá? Mas o fato é que a gente vai escrever o conjunto solução dessa forma assim. A gente pode abre o parênteses, coloca a primeira variável, né, a primeira solução, aliás, a solução para a primeira variável e a solução para a segunda variável aqui. Agora, para esse outro sistema aqui, ó, o sistema 2, tá? A gente já vai ter uma solução um pouco mais complexa. A gente vai ter o x1 igual a 1, x2 igual a 2 e o x3 igual a menos 1, ok? Esse aqui é uma combinação, né, de soluções, é um sistema de soluções desse sistema aqui, tá? Então, vocês podem verificar se ele vai dar certo, assim como a gente fez aqui. Eu não vou fazer isso agora, mas a gente vai escrever o conjunto solução como sendo S1, S2 e S3, que no caso é 1, 2 e menos 1, sempre seguindo a ordem das variáveis, certo?
Então, começando com 1, 2 e 3, e se a gente tivesse mais, a gente seguiria. E o conjunto solução ele vai ter quantas dimensões a gente vai ter o equivalente em dimensões que a gente tem em variáveis para o sistema. Um conjunto solução de um sistema como esse daqui, com n incógnitas, ele já seria algo do tipo S1, S2 e a gente vai até o Sn. Tá? Então ele vai ter n dimensões, o conjunto solução de um sistema de n incógnitas. Quando a gente tem um sistema linear de duas incógnitas, isso daqui seria algo desse tipo. Um A1x mais um B1y igual a um C1 e uma segunda equação do tipo A2x mais um B2y igual a um C2. A gente pode ver esse sistema como sendo duas retas e a solução desse sistema como sendo o equivalente à intersecção entre essas retas. Então, quando a gente pensa dessa forma, fica claro que existem três possibilidades. Tá? A primeira das possibilidades é a seguinte: imagine que a gente tem uma reta, né, a reta 1 e a reta 2 e elas sejam paralelas. O que vai acontecer? Não há nenhuma solução. Então, a gente tem nenhuma solução. E, nesse caso, o conjunto solução é um conjunto vazio. Agora, imagine que a gente tem uma reta que ela tem uma certa inclinação e a outra tem uma inclinação que não coincide com a inclinação da primeira reta. Vai haver um único ponto onde elas se cruzam, certo? Esse ponto aqui, ó, é o ponto xy que dá a solução, que é a intersecção entre as duas retas. Então a gente tem uma única solução. Mas ainda existe uma terceira possibilidade, que é quando a gente tem uma reta e a outra reta ela é exatamente igual, ela é coincidente. Tá? Então, se as duas são coincidentes, o que a gente tem é que todos os pontos da reta são soluções. Isso, então, a gente tem infinitas soluções, ou uma infinidade de soluções. Não é qualquer combinação de xy que é a solução, mas existem infinitas combinações, desde que elas sejam valores de x e y sobre as duas retas, né? No caso, elas coincidem, então existem infinitas soluções. E essas são as três possibilidades, ok? Agora, quando a gente vai para um sistema de três incógnitas, é o equivalente a gente ter uma coisa assim, ó. A gente tem um A1 vezes o x mais um B1 vezes o y mais um C1 vezes o z igual ao D1. Aí a gente tem uma outra equação, A2x mais B2y mais C2z mais D2 igual a D2. Aí a gente tem uma terceira equação, A3x mais um B3y mais um C3z igual a um D3. Esse sistema, antes eu comentei que isso daqui seria a equação de uma reta no espaço tridimensional, mas não é, são planos, que são na verdade infinitas retas, né? Então, me corrigindo de antes, cada uma dessas aqui é a equação de um plano no espaço tridimensional. E esses planos, eles também podem se interseccionar ou não. Só que no caso de a gente ter três equações, existem somente três possibilidades também. Claro que existem várias formas dessas intersecções entre os planos acontecerem, tá? E várias formas dessas três possibilidades acontecerem. Mas, basicamente, o que a gente vai ter é a possibilidade número 1 é que nenhuma
solução seja viável. Então, não tem nenhuma solução. Eles até, talvez, esses dois se intersectem, ou esses dois se intersectem, ou o primeiro e o último, mas não vai haver um ponto, x, y e z, nenhum ponto que faça a intersecção dos três planos. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade, tá? Então a primeira possibilidade, a segunda possibilidade é que haja apenas um ponto. Então, uma única solução. E aí, essa única solução, aqui no caso, ele é o ponto x, y. Aqui já vai ser o ponto x, y e z. Vai ter um x, um y e um z que satisfaz aquele sistema ali. Pode ser que sim, pode ser que não esteja nenhum. E a terceira possibilidade é que, por exemplo, se os três planos coincidirem. Se os três planos coincidirem, então a gente vai ter, assim como nesse sistema anterior, uma infinidade de soluções. Ok? E aí, claro, não são infinitos, não são quaisquer combinações de x, y e z, mas no terceiro caso seriam todas as combinações de x, y e z que satisfazem os três planos, né? Então, quando os três planos são coincidentes, ok? Vamos ver esse sistema de equações, como é que a gente vai resolver ele. Então, imagine que a gente tem o x menos y igual a 1 e o 2x mais y igual a 6. Então, a gente pode, por exemplo, aqui pegar da equação 1, a gente isolar o x como sendo 1 mais y. E aí, esse valor de x, que vem da equação 1, a gente coloca na equação 2. Né? E aí, como que a gente vai resolver? Substituindo no lugar do x, a gente vai pôr 2 vezes... Aliás, até eu vou escrever aqui, ó. Aí a gente vai colocar isso daqui na equação 2. A gente vai ficar com 2 que multiplica 1 mais y, porque esse é o nosso x, mais y igual a 6. Então a gente tem aqui, ó, 2 mais 2y mais y igual a 6. Então a gente tem 3y igual a 4, porque esse 2 passa para cá subtraindo, né? Aqui a gente somou. E o nosso y fica igual a 4 terços. Certo? E quem é o x? O x é 1 mais o y, que é 4 terços. Então a gente tem 3 terços, fica 7 terços. Então nosso y, nosso x, fica 7 terços. Então existe apenas uma solução única, né? Conjunto solução, ele vai ser 7 terços e 4 terços. Ok? Essa é uma possibilidade de como a gente vai resolver esse sistema aqui. E a gente viu que existe uma solução única. Tá? Vamos ver esse outro exemplo aqui. Então eu vou anotar aqui, ó, solução única. Esse segundo sistema que a gente tem aqui, a gente vai tentar resolver ele. Primeiro, vamos tentar eliminar o x daqui, fazendo o seguinte. A gente vai pegar a primeira equação, na segunda equação aqui, a gente vai modificar ela fazendo o seguinte. A gente tem o 3x mais 3y, a gente vai multiplicar por menos 3 a primeira equação, então a gente vai pôr assim, ó, menos 3 que multiplica o x mais y. Então, se a gente fez isso nessa equação aqui, ó, no lado direito a gente vai ter que fazer a mesma coisa. A gente vai ter que fazer o 6 menos 3 vezes o x mais y. Só que aqui a gente tem igual a 4, certo? Esse é um truque que a gente pode usar. Notem que a gente não altera a equação, porque a gente somou ou subtraiu no lado esquerdo, né, o mesmo que a gente subtraiu no lado direito,
porque afinal de contas a gente tem uma informação de igualdade e a gente sabe que esse sistema, o x daqui é o mesmo x daqui, então eles são equivalentes, né? E aqui nos resta o quê? A gente tem 3x menos 3x, aqui dá 0, 3y menos 3y, aqui dá 0, e no lado direito a gente tem 6 menos 12. Então a gente tem 0 igual a menos 6, o que é uma contradição, tá? Então o que isso significa? Que quando a gente compara, né, o x mais y igual a 4 e o 0 igual a menos 6, tá? A gente vê que quando a gente tenta impor o x mais y igual a 4 na 3x mais 3y igual a 6, a gente gera uma inconsistência lógica. Inconsistência lógica. Ou seja, não tem como, não há solução. Tá? Não tem como a gente substituir o x mais y igual a 4 dentro da outra equação, assim como se a gente tivesse feito o contrário, também daria uma inconsistência lógica, e toda vez que a gente faz alguma substituição algébrica e chega, né, que amarra as duas equações e a gente chega numa inconsistência lógica, a gente diz que não há solução, ok? Basicamente, se a gente fosse traçar as retas relativas a essas duas equações, a gente vai ver que são duas retas paralelas. Então, fica isso de exercício para você. São retas paralelas. Elas nunca se cruzam. Então, não existe um único ponto que vai satisfazer essa condição, tá? Então, esses dois exemplos são excelentes para a gente ver um exemplo de solução única e um exemplo onde não há solução, tá? E só existem três possibilidades: solução única, não há solução e infinitas soluções, que a gente vai ver um exemplo agora. Agora tem mais dois exemplos, a gente pode ver esse exemplo aqui de cima. A gente tem uma equação e outra equação, equação 1 e equação 2. Agora a gente vai tentar eliminar o x da equação 2. Como que a gente faz? A gente vê, bom, eu tenho 16x e aqui eu tenho 4x. Tá? A gente sempre vai, uma das estratégias é sempre focar aqui nessa primeira variável, essa primeira incógnita, e a gente vai tentar eliminar ela fazendo o seguinte: quanto que eu preciso multiplicar esse 4 aqui para chegar em menos 16 para eliminar esse cara aqui? Então eu sei que eu tenho que multiplicar por menos 4. Então eu vou fazer isso com toda a equação de cima. Então eu vou fazer assim, ó, eu tenho a equação 2, tá? Eu vou fazer menos 4 vezes a equação 1. Como que isso vai ficar? A gente vai modificar a equação 2, fazendo ela o seguinte: 16x menos 8y, tá? E aí a gente vai fazer menos 4 vezes a equação de cima. Então aqui no lado esquerdo eu vou pôr 4x menos 2y, e aí no lado direito eu estou modificando a equação 2, então eu tenho 4. Só que se eu se eu subtrair 4 vezes essa equação 1, e eu sei que isso daqui pela equação 1 é igual a 1, eu vou fazer isso daqui, ó, 4 vezes 1, ok? E o que vai acontecer aqui? A gente tem 16x menos 16x. Beleza. O natural é que sobre um y ali para a gente isolar o y e a gente tem o valor do y. Só que nesse caso, a gente tem menos 8y e aqui a gente tem mais 8y, porque 4 vezes 2, menos com menos, certo? Então aqui dá 0 e aqui a gente tem 4 menos 4, que também dá 0. Então no lado esquerdo, a gente vai ter assim, ó, elimina isso, elimina isso, elimina isso. A gente ficou com 0 igual a 0. Isso não é muita informação, né? 0 igual a 0. Mas também não é uma inconsistência lógica. Isso aqui tá ok, tá? O fato é que a gente
percebe que a única equação que de fato tem informação é a primeira. O 4x menos 2y igual a 1. Tá? Na outra equação não tem informação, porque é redundante com a primeira. Inclusive a gente pode ver que ela é 4 vezes a primeira. A equação 2 é 4 vezes a primeira. Então, na verdade, ela está representando exatamente a mesma reta. São duas retas coincidentes. Tá? E como é que a gente vai representar o sistema, o conjunto solução desse sistema? A gente vai olhar para essa equação aqui, tá? Porque agora a gente não tem um valor de x e um de y. A gente tem todos os valores de x e y que satisfazem essa equação aqui. Então a gente pode, por exemplo, isolar o x aqui e a gente fica com 1/4 mais 1/2 de y. Tá? E a gente pode, por exemplo, substituir esse y por um t, um parâmetro t, que vai representar o y. Então a gente tem uma solução parametrizada, certo? O y é igual a t e o x é igual a 1/4 mais 1/2 de t. E aí a gente vai representar a solução assim, ó, por 1/4 mais 1/2 de t e aqui t, certo? Para qualquer valor de t. T vai de menos a mais infinito. Tá? Então vejam que o conjunto solução, além de ser infinito, ele tem um domínio de menos a mais infinito. Então isso daqui é a equação parametrizada da reta, né? Na verdade de qualquer uma das duas, certo? E qualquer valor, qualquer combinação de x e y que satisfaçam essas equações aqui é uma solução possível. A gente pode testar, por exemplo, com o t igual a 1. Né? T igual a 1 vai nos dar o ponto 1/4 mais 1/2, que aqui é 1/4 mais 1/2, aqui a gente tem 2/4, fica 3/4 e 1. Então o ponto 3/4 e 1 é um ponto que satisfaz esse sistema. Se a gente colocasse t igual a 2, t igual a 5, t igual a menos 1, qualquer valor de t de menos a mais infinito vai nos dar pontos que satisfazem esse sistema. Então são infinitas, uma infinidade de soluções. Infinidade de soluções. Ok? E agora vamos ver esse outro sistema aqui. A gente tem um sistema de 3 variáveis e 3 incógnitas, tá? E a princípio complica bastante a gente ficar fazendo operações lineares com mais equações. Depois a gente vai ver que tem um sistema que a gente pode aplicar para qualquer tamanho de equações, né, de sistema. Mas basicamente esse sistema aqui, ele tem algo que a gente pode resolver de cabeça. Porque a gente pode ver que essa aqui é a equação 1, certo? Essa daqui, a equação 2, ela é igual a 2 vezes a equação 1. Tá? A equação 3, ela é igual a 3 vezes a equação 1. Então, na prática, esses 3 planos aqui, eles são coincidentes. E a gente fica num sistema parecido com esse daqui, certo? A gente vai ter, a única informação que a gente tem é que o x é igual a 5 mais y menos 2z. A gente pode trocar o y por um parâmetro, por exemplo, r. A gente pode trocar o z por um parâmetro s, dizer que o y é r, o z é s, e a gente parametriza o nosso sistema de soluções, né? Da seguinte maneira, a gente vai ter o 5 mais r menos 2s. Então, não é qualquer ponto do espaço que satisfaz esse sistema, mas existem infinitos pontos, desde que a gente atribua um valor para o r e um valor para o s. A gente vai encontrar um ponto sobre o plano, na verdade, sobre os 3 planos que eles são coincidentes. Então, a gente pode ver, por exemplo, o r
igual a 1 e o S igual a 2, né? A gente vai ter o x, né? Aqui vai ser 5 mais 1 menos 2 vezes 2. Então a gente tem 6 menos 4, isso daqui vai dar 2. Então o nosso sistema solução, quando o R é 1 e o S é 2, o nosso sistema solução vai ser, né, um ponto, né, que vai ser solução, vai ser o ponto 2, 1 e 2. Então a gente sabe que o ponto 2, 1 e 2 é um ponto, um dos infinitos pontos que é a solução desse sistema aqui, porque ele satisfaz as 3 equações, ok? A estratégia que a gente vai utilizar para resolver sistemas lineares maiores, né, genéricos do tipo m por n, quando a gente tem m equações e n incógnitas, é ver a analogia que a gente tem entre sistemas lineares e matrizes. Veja, por exemplo, esse sistema aqui. A gente tem esse sistema linear genérico, m equações e n incógnitas, e a gente vai representar esse sistema por uma tabela retangular de números, que é uma matriz. Uma matriz é uma tabela retangular de números, certo? Então a gente vai pôr aqui, ó, só os coeficientes, sendo que na primeira coluna a gente vai colocar os coeficientes que estão multiplicando o x1. Na segunda coluna, os coeficientes que estão multiplicando a incógnita x2. E assim por diante, até a gente ter a penúltima coluna, e a gente coloca os coeficientes que estão multiplicando a incógnita xn. E aí na última coluna, a gente estende esse sistema, né? E na última coluna a gente vai colocar os coeficientes b's, né, que estão para o lado direito da equação. Então, assim a gente tem uma tabela que é o que a gente chama de matriz estendida, né? Uma tabela retangular de números estendida ou aumentada do sistema. Então, por exemplo, esse sistema aqui, a gente tem 3 equações, 3 incógnitas. Como é que fica a matriz aumentada do sistema? Então, a matriz aumentada fica seguinte, a gente vai colocar, a gente vê que são 4 colunas e 3 linhas, e a gente vai ter aqui, ó, quem que vai ser o primeiro item aqui, ó, é quem multiplica o x1. Então a gente tem 1. Aí o primeiro item da segunda coluna é 1 também, que multiplica o x2. Aqui é o 2, que é o que multiplica o x3, igual a 9, que é a última coluna, é o que está no lado direito da nossa equação, certo? Aí agora a gente vai para a segunda equação. Aqui a gente tem 2 vezes o x1, 4 vezes o x2, menos 3 vezes o x3 e igual a 1. Então assim, cada linha representa uma equação, cada coluna representa uma incógnita e a última, o último parâmetro, né? E a última linha a gente tem 3 vezes o x1, 6 vezes o x2, menos 5 vezes o x3 e 0. Então, olha só, existe uma analogia exata, né, entre esse sistema linear e essa matriz aumentada. E a gente vai utilizar a matriz aumentada do sistema linear para promover operações nas linhas dessas matrizes como analogia a operações lineares que a gente faz nesse sistema aqui, e a gente vai ver que assim a gente consegue resolver o sistema. Basicamente, quando a gente quer resolver sistemas lineares, a gente faz operações que não alterem o conjunto de solução do sistema e que transformem o sistema em algo mais simples, que simplifique até o ponto de a gente chegar na solução. Basicamente, existem 3 operações que a gente faz que não alteram esse conjunto de solução, tá? A primeira operação é pegar uma das equações
e multiplicar ela inteira por uma constante não nula. Então a gente multiplica o lado esquerdo por 2, multiplica o lado direito por 2. Multiplica o lado esquerdo por 1/2, multiplica o lado direito por 1/2. Então multiplicar a equação inteira por uma constante não nula. Isso não altera o conjunto de solução do sistema. A segunda operação que a gente pode fazer é trocar duas equações entre si. Então, a ordem das equações não importa. Se a gente vai resolver primeiro, coloca primeiro, tem a primeira equação, aí tem a segunda e a terceira. Se eu trocar a terceira com a primeira de lugar, o conjunto de solução não é alterado. E a terceira operação que a gente pode fazer e que não altera o conjunto de solução do sistema é quando a gente soma, tá? Isso a gente fez ali antes, resolvendo o sistema, assim, ó. A gente soma uma constante vezes uma equação a outra equação. Então a gente pega, por exemplo, a terceira equação aqui e a gente quer eliminar alguma das variáveis, a gente pega a segunda equação e vê qual constante que a gente pode multiplicar ela, para que depois, quando a gente somar com a terceira, ela elimine uma das variáveis, certo? Essa operação de somar uma constante, por exemplo, 2 vezes a equação 3 mais a equação 4. Isso vai alterar a equação 4 sem alterar o conjunto solução do sistema, ok? Beleza, a gente vai ver isso na prática, vai ficar bem mais claro quando a gente vai fazendo muitas vezes essas operações. O que eu queria chamar atenção aqui é para quando a gente quer resolver sistemas lineares, a gente tem o equivalente matricial. O equivalente matricial é o seguinte: quais são as operações, sendo que a gente sabe que na matriz aumentada, cada linha representa uma equação. Então, olha só, a gente quer saber quais as operações que a gente pode fazer nessa matriz aumentada e que correspondem às operações que a gente faz, que não alteram o sistema, o conjunto de solução do sistema. Então, a primeira delas é assim, ó. Se a gente pode multiplicar uma equação inteira por uma constante não nula, a gente também pode multiplicar uma linha inteira por uma constante não nula. É totalmente equivalente a essas operações. Também podemos trocar duas equações entre si, podemos trocar duas linhas entre si, que não altera o sistema, a solução do sistema. A gente pode somar uma constante vezes uma equação a outra equação. Então a gente também pode somar uma constante vezes uma linha na outra linha, ok? E a gente vai realizar agora um exemplo de como a gente simultaneamente faz essa operação do sistema linear, a gente vai fazer essas operações no sistema matricial equivalente, né? Na sua matriz aumentada. Vamos resolver então esse sistema fazendo o análogo com a matriz. Então o análogo matricial disso daqui vai ser o seguinte: vai ser 1, 2, 3, é a primeira coluna. 1, 4, 6, a segunda coluna. 2, menos 3 e menos 5. E a última coluna é 9, 1 e 0. Essa é a matriz aumentada, certo? Agora, a gente vai realizar operações em ambos os lados, de acordo com aquelas 3 operações que a gente sabe que não alteram o conjunto de solução do nosso sistema, certo? E a gente vai procurar a solução desse sistema fazendo essas operações para tentar simplificar o nosso sistema. Então a primeira operação que a gente vai fazer aqui é a gente vai tentar simplificar essa segunda linha, tá? A gente vai simplificar a segunda linha fazendo o quê? A gente vai multiplicar 2 vezes, aliás, a gente vai somar a segunda linha, a gente vai somar menos 2 vezes a primeira linha na segunda linha. Então ela vai ficar o seguinte, ó, a primeira linha não vai alterar, x mais y mais 2z. Então a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai fazer menos 2 nesse cara aqui e a gente vai somar com esse de baixo. Então essa é a indicação que eu vou fazer aqui, só para simplificar um pouquinho
e a gente acompanhar o processo. Então, assim, a gente vai pegar essa primeira linha, ela não vai se alterar. O que a gente vai alterar é a segunda. A gente vai multiplicar por menos 2 toda a primeira linha e somar com a de baixo, tá? Então, a gente vai fazer, a segunda linha vai ficar o quê? Menos 2x mais 2x vai dar 0. Então, a gente não vai ter nada em x. Menos 2y mais 4y vai dar mais 2y. Certo? Menos 2 vezes 2z vai ficar menos 4z menos 3z, a gente fica com menos 7z. Ok? Isso aqui vai ser igual aqui, ó. Menos 2 vezes 9 fica menos 18. Menos 18 mais 1 fica menos 17. Ok? E a terceira linha não vai alterar. A gente, por enquanto, vai fazer bem passo a passo para não se perder. 3x mais 6y menos 5z igual a 0. Então, a gente tem um sistema de equações que é equivalente ao primeiro, porque a gente fez uma operação que não altera o conjunto solução. Agora, o que a gente faz na matriz? Na matriz, a gente vai pegar menos 2 vezes a primeira linha mais a segunda linha. Então, a gente vai ter, a primeira linha não muda, 1, 2 e 9. A segunda linha, a gente vai fazer assim, ó. Menos 2 vezes 1 fica menos 2, mais 2 fica 0. Então, tem um 0 aqui. Menos 2 vezes 1 fica menos 2, mais 4 fica mais 2. Menos 2 vezes menos 2 fica menos 4, com menos 3 fica menos 7. Menos 2 vezes 9 fica menos 18, mais 1 fica menos 17. Ok? E a terceira linha a gente vai manter assim. Tá? Então, olha só. Percebam o que a gente fez aqui? A gente aqui multiplicou, a gente subtraiu da segunda linha 2 vezes a primeira linha e modificou a segunda linha, certo? E aí a gente subtraiu da segunda linha 2 vezes a primeira linha e aí modificou só a segunda linha. A terceira e a primeira não mudaram, ok? O conjunto de solução desse sistema de cima e desse sistema de baixo é exatamente o mesmo. Inclusive a gente pode verificar aqui, ó, que aqui a gente tem 0x e apareceu um 0 aqui. A gente tem 2y, apareceu um 2 aqui. Menos 7z, apareceu um menos 7 aqui. Menos 17, menos 17. Então a gente segue da seguinte maneira. A gente eliminou um x aqui, a gente quer eliminar esse 3 daqui. Então a gente vai fazer assim, ó, menos 3 vezes a linha 1 somado com a linha 3 e a gente vai alterar essa linha 3, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó, x mais y mais 2z igual a 9. Aqui a gente fica com 2y menos 7z igual a menos 17, isso não muda. E a última linha a gente vai fazer assim, ó, menos 3x mais 3x, vai dar 0. Então sumiu o x. Menos 3y mais 6y, vai ficar 3y. Aqui. Menos 6z menos 5z, fica menos 11z. Ok? E menos 3 vezes 9 fica menos 27, mais 0 fica igual a menos 27. Então esse sistema aqui, ó, ele é equivalente ao de cima, que é equivalente ao de cima. Tá? Então a gente não altera o conjunto de solução. E aqui, imagine que a gente não tivesse esse sistema linear, a gente tivesse a nossa matriz. Eu faria o quê? Eu quero eliminar esse 3 aqui. Então eu vou multiplicar por menos 3 a primeira linha e vou somar com a terceira linha. Então a primeira e a segunda linha não vão se alterar, a gente vai ficar com 1, 2 e 9, 0, 2, menos 7 e menos 17. E agora a gente vai fazer menos 3 vezes 1
dá menos 3. Com 3 dá 0. Então a gente já eliminou mais um x aqui. Está ficando assim, a gente vai evoluindo, simplificando o sistema. Menos 3 mais 6 fica 3. Menos 6, menos 5, menos 11. Menos 27 mais 0 fica menos 27. E a gente pode ver que essa é exatamente a matriz equivalente a esse sistema aqui, tá? Agora a gente vai continuar simplificando. Como que a gente vai fazer? A gente vai eliminar esse menos 3 aqui, tá? Menos 3y, esse 3y aqui, multiplicando, aliás, desculpa, antes a gente vai, aqui a gente tem 2, né? A gente pode dividir toda essa equação aqui por 2. Então eu posso dividir por 2, que eu não altero, certo? Isso é uma operação possível. E a mesma coisa que a gente pode fazer aqui é dividir por 2. Depois a gente vai tentar eliminar o outro sistema. Então eu vou continuar aqui. A gente vai ficar com x mais y mais 2z igual a 9. Aí a gente divide por 2 a segunda equação. A gente fica com y menos 7,5 de z igual a menos 17,5. Certo? E a terceira equação, a gente vai só copiar. Vai ficar 3y menos 11z igual a menos 27. Por enquanto, a gente vai manter assim. E a gente faz o equivalente da matriz agora. Que a primeira linha não altera, 1, 2 e 9. A segunda linha a gente divide por 2, só que 0 dividido por 2 é 0. 2 dividido por 2 é 1. Menos 7 dividido por 2 fica menos 7,5. E menos 17 dividido por 2 fica menos 17,5. Agora a gente começa a ter umas razões, fica um pouco mais complicado. Se a gente não for cuidadoso com a posição, né, dos itens, a gente pode desfigurar a matriz e perder o significado dela. Agora, olha só, a gente tem a terceira linha fica a mesma. 0, 3, menos 11 e menos 27. Então, olha só, e é totalmente equivalente com essa matriz, com esse sistema linear aqui. Então, olha só, as operações são equivalentes. A terceira operação que a gente vai fazer agora é para tentar eliminar esse menos 3y aqui. Para isso, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui nas outras, só que agora com a linha 2. Com a linha 2 a gente vai tentar eliminar esse 3y da linha 3, fazendo ele menos 3 vezes a linha 2, somar com a linha 3. Então a primeira linha não altera, fica x mais y mais 2z igual a 9. Aí a gente fica com y menos 7,5 de z igual a menos 17,5, certo? E a última linha a gente vai fazer menos 3y mais 3y, vai sumir o y, certo? Agora, menos com menos vai dar mais, vezes 7, então a gente tem mais 21 meios, certo? E a gente vai ter, eu até vou anotar aqui, ó, mais 21 meios de z, e a gente vai somar com menos 11z, certo? Porque a gente tem 21 meios com 11, com menos 11, a gente vai ficar com a mesma coisa que a gente fica com 22 sobre 2, e a gente fica com menos 1 meio de z, ok? Então, fazendo essa operação aqui, a gente fica com menos 1 meio de z na terceira linha. E agora, menos 3 vezes menos 17, aqui eu estou fazendo um rascunho, depois eu vou apagar, né? Menos 3 vezes menos 17, então a gente vai ter mais 51 meios, e a gente vai subtrair 27, certo? Agora, a gente pode multiplicar por 2 esse 27 aqui, a gente fica com 54 meios. Então, a gente tem menos 3 meios,
aqui nessa última linha, menos 3 meios. Ok? Então aqui era um rascunho, eu vou apagar. Vou pegar meu paninho. Porque aí a gente tem que fazer soma de frações e às vezes é um pouquinho mais trabalhoso fazer de cabeça. Mas a gente vê que o sistema já está meio que se resolvendo. Porque agora a gente já tem, por exemplo, como determinar o valor de z aqui. Certo? Olha só o que é o equivalente a gente fazer na matriz. A gente vai fazer menos 3 vezes a linha 2 mais a linha 3. Então a nossa nova matriz, ela vai ficar, a primeira linha não muda, a segunda linha não muda, aqui, e a terceira linha a gente vai fazer aquelas operações, ó. Menos 3 vezes 1 dá menos 3, mais 3 dá 0. Aqui a gente já tem, né, menos 3 com 0 e 0, que dá 0. E a terceira linha aqui, ó, a gente vai fazer menos 3 vezes menos 7, fica menos 21 meios. E menos 11 é menos, aqui a gente mais 21 meios, menos 22 meios, que a gente fez o rascunho aqui, a gente fica com menos 1 meio. Ok? Isso aqui dá para fazer em rascunho, né? Não precisa ser feito de cabeça. E aqui a gente fica com menos 3 vezes menos 17, fica mais 54 meios. E aqui, 51 meios. E aqui, menos 54 meios. Isso aqui vai dar menos 3 meios. Tá? Na verdade, é a mesma operação que a gente fez antes aqui, ok? Agora, nesse sistema aqui, ó, a gente quer encontrar o z. O que a gente pode fazer para encontrar o z? A gente pode multiplicar tudo por menos 2. Eu vou multiplicar por menos 2. A terceira linha. Isso não altera, é uma das operações válidas. Então a gente fica com x mais y mais 2z igual a 9. A gente fica com y menos 7 meios de z igual a menos 17 meios. E a gente fica com, multiplicando por menos 2, a gente fica com z igual a 3. Então a gente já tem um valor para o z, certo? E a gente vai fazer a mesma coisa na matriz. A gente vai multiplicar por menos 2 aqui, a terceira linha. Assim como a gente dividiu por 2 aqui antes, a gente vai multiplicar por menos 2 a última linha aqui. E a gente vai ficar com 1, 2 e 9, 0, 1, menos 7 meios e menos 17 meios. E aqui a gente fica com 0, 0, multiplica por menos 2, a gente fica com 1 e 3. Ok? Então, agora, olha só, a gente já sabe o valor do z aqui. Mas a gente ainda precisa achar o y e achar o x. Então a gente vai continuar essas operações de eliminação, né? Agora a gente fez, desceu, né, eliminando, agora a gente vai subir, eliminando, certo? Para isso eu vou apagar esse lado de cá, para a gente continuar a conta. Agora o nosso próximo passo, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai eliminar esse y da primeira linha, utilizando a segunda linha. Da seguinte maneira, a gente vai fazer menos 1 vezes a segunda linha e a gente vai somar com a primeira agora, ok? Então, o que vai ficar na primeira linha? Deixa eu me ajeitar aqui. A gente vai ter menos 1 vezes o x aqui não vai se alterar, a gente vai continuar com o x. Agora, o menos y mais y vai dar 0. Então, a gente vai ter mais 0 em y. Não vamos ter o y, tá? Até, eu não sei, eu posso escrever aqui, ó, mais 0y, né? Mas não é necessário escrever o 0y. Aí a gente vai ter mais 7 meios mais 2, certo? Só que 2 é 4 meios, então a gente tem 7 mais 4, que é 11 meios de z. Então a gente tem mais 7 meios mais 2 dá 11 meios.
tá? E dizer, no lado direito da igualdade, a gente também vai ter que fazer a operação, né? Então a gente vai ficar com mais 17 meios mais 9. Só que é o seguinte, o 9 a gente pode multiplicar por 2, ficar com 18, fica com 18 mais 17. Isso aqui vai dar 35. Então a gente fica com 35 meios. Tá? Então a nossa primeira equação, ela se transformou nessa daqui. Tá? E aqui, na verdade, a gente não precisa mais do y. Então a gente eliminou o y da primeira equação. E a segunda equação vai ficar com y menos 7 meios de z igual a menos 17 meios, certo? E a última equação fica com o z igual a 3. Ok, então as coisas estão se simplificando. Agora a gente vai ver o equivalente na matriz. A gente vai multiplicar por menos 1 a segunda linha e somar com a primeira. Então o que a gente faz? Na prática, as linhas de baixo não se alteram. A gente fica com o 0, 0, 1 e 3. A gente fica com o 0, 1, menos 7 meios e menos 17 meios. Então ele não altera a segunda linha nem a terceira, mas ele altera a primeira. Como é que fica menos 1 vezes 0 mais 1? É 1. Isso não vai mudar. Agora, menos 1 vezes 1 fica menos 1, né? Mais 1 vai dar 0. Aqui vem um 0. Tá? Então a ideia é sempre encher de zeros aqui, né? Não totalmente, mas em lugares estratégicos. Depois a gente vai fazer menos 1. Então, a gente troca o sinal aqui, fica 7 meios mais 2. 7 meios mais 2 fica 11 meios. Aí depois a gente tem, aqui troca o sinal também, fica 17 meios mais 9. A gente já sabe que é 35 meios. Ok? Então vejam, a equivalência sempre se mantém. Agora, por último, a gente vai fazer a seguinte operação. A gente vai somar menos 11 meios de vezes a terceira equação, tá? Na primeira, certo? Então a gente vai fazer, ó, menos 11 meios vezes a terceira equação e a gente vai somar com essa primeira, porque com isso a gente vai eliminar aquele z, certo? Então a gente vai ficar com o x não vai mudar, a gente vai ter menos 11 meios de z mais 11 meios de z, então vai dar 0. Então aqui na primeira equação ficou só o x sozinho, e aqui no lado direito a gente tem menos 11 meios vezes 3, fica menos 33 meios, certo? Então a gente tem menos 33 meios mais 35 meios. Isso aqui fica 2 meios, que é 1. Então a gente fica com 1. Ó, o nosso x é igual a 1. A primeira equação já nos diz que o nosso x é igual a 1. Tá? Aqui só um rascunho. Então eu já vou apagar. Beleza. Agora vamos para a segunda equação. A segunda equação não mudou ainda, né? A gente pode fazer depois mais uma operação para eliminar esses 7 meios. Né? A gente já poderia fazer as duas ao mesmo tempo, mas eu vou fazer por partes. Menos 17 meios. E a última é o z igual a 3. Notem que o único termo que ainda está atrapalhando a nossa solução é esse menos 7 meios de z. Mas a gente já vai resolver isso daqui. A gente só vai fazer o equivalente aqui na matriz, que é multiplicar por menos 11 meios e somar na linha 1, certo? Aí a gente vai ficar com o quê? As linhas do meio e de baixo não vão mudar, então a gente vai ficar com 0, 0, 1 e 3, 0, 1, menos 7 meios e menos 17 meios.
ok? Eu vou trocar o lugar do 3. E na primeira linha, a gente vai fazer menos 11 meios de 0 mais 1, dá 1, não vai mudar. Menos 11 meio de 0 mais 0 vai ficar 0, não vai mudar. Menos 11 meios de 1 mais 11 meios vai dar 0. Menos 11 meios vezes 3 fica menos 33 meios. Com mais 35 meios dá 2 meios, que é 1. Certo? Então, está aqui o nosso equivalente em matriz. E aí a última operação, antes eu disse que era a última, menti, mas a última mesmo que a gente vai fazer agora é, a gente vai multiplicar por 7 meios a terceira linha e somar com a segunda para eliminar esse termo daqui. Então a gente vai ficar, a primeira linha não vai mudar, a gente vai ficar com x igual a 1. A gente vai ficar na segunda linha 7 meios, não tem nada em y aqui, então o y não se altera. 7 meios de z menos 7 meios de z vai dar 0, então vai sumir o z. E aqui, ó, 7 meios vezes 3 fica 21 meios. 21 menos 17, a gente fica com 21 menos 17 vai ficar 6 meios, que é 3. Ok? 21 menos 17 é 4. Desculpa, é 4 meios, que é 2. Errei. Tem que tomar cuidado nessas operações. Isso vale para o professor também. E o último não vai mudar, é o z igual a 3. Então vejam que aqui a gente já tem a solução do nosso sistema, que é o x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3. Né? Ou ainda a gente pode escrever como 1, 2, 3. Né? O conjunto de solução é o 1, 2, 3. Beleza? Então, ó, todas as operações algébricas que a gente fez com o sistema de equações, a gente conseguiu fazer o equivalente na matriz. Então, a última operação que falta é multiplicar por 7 meios a terceira linha e somar com a segunda. E aí a gente vai ter a primeira linha não muda, 1, 0, 0, 1. A segunda linha não muda, 0. Aliás, a segunda linha muda. A gente tem 0 mais 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. 7 meios menos 7 meios dá 0. 21 meios menos 17 meios dá 4 meios, que é 2. E a última linha continua como 0, 0, 1 e 3. E olha só, no formato dessa matriz, o que a gente identifica. Eu até vou destacar. O formato dessa matriz, a gente vê que a gente tem a última coluna, é a coluna do lado direito da equação. As outras colunas é do lado esquerdo da equação. Então a gente tem aqui, ó, a primeira coluna é a do x, né? Então a gente tem que o x, 1x é igual a 1. Então esse valor aqui, ó, nos diz que o x é igual a 1. A segunda coluna é a do y. A gente tem, ó, 1y igual a 2. Então, a segunda coluna já nos dá o valor do y igual a 2. E a terceira coluna, que é a do z, a gente tem 1 vezes z igual a 3. Então, esse formato de matriz é um formato que ele já tem a solução óbvia, porque ele já nos dá o x igual a 1, o y igual a 2 e o z igual a 3. Ok? Então, está aqui o nosso sistema, x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3 é a solução do nosso sistema. E a gente obteve essa solução tanto a partir da resolução do sistema de equações, quanto aplicando o equivalente das operações na nossa matriz aumentada, certo? Então, assim, a gente tem essa equivalência entre sistemas lineares e matrizes, tá? Então, nessa aula a gente viu as equações lineares, as equações lineares homogêneas, os sistemas de equações lineares, o que são, soluções para os sistemas lineares, né? O que é um sistema linear que é consistente e o que é um inconsistente,
né? O consistente é quando há solução e o inconsistente é quando não há solução, né? Como a gente parametriza um sistema solução quando há uma infinidade de soluções, né? A gente tem a matriz aumentada, que é o equivalente ao nosso sistema de equações lineares, e como as operações elementares num sistema de equações têm o seu análogo às operações elementares com as linhas da matriz aumentada. E a gente pode usar isso para resolver o nosso sistema. Essa é a revisão da nossa aula de hoje. Então essa aula foi uma aula de introdução aos sistemas de equações lineares. Na próxima aula vamos estudar a eliminação gaussiana. Lembrando que agora com vocês, façam os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que puder, ajude alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Com isso a gente encerra a nossa aula. Forte abraço e até na próxima!